Meus amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que nós estamos aqui, começando hoje, neste domingo abençoado por Deus, mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Eu te convido, feche os seus olhos e vamos elevar as nossas orações ao Senhor, para que Ele nos dê da sua graça. Oramos. Nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, por sentirmos a tua presença. Senhor, necessitamos de Ti, somos carentes, dependentes, que o Senhor continue, ó Deus, nesta manhã, falando de maneira poderosa e gloriosa em nossa vida, nos ensinando aquilo, Senhor, que é da Tua vontade de aprendermos. Precisamos de Ti, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai falar sobre o ministério avivado de Jesus. Então nós passamos já 3 lições passadas, que falavam sobre a primeira, avivamento espiritual, depois o avivamento no Antigo Testamento, a lição passada sobre o avivamento no Novo Testamento. E agora nós veremos o ministério avivado de Jesus. O nosso textuário, que os irmãos encontram na sua lição, ou na Bíblia Sagrada, encontra-se em Lucas, no capítulo 4, e o versículo 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A nossa verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em Lucas, no capítulo 4. Os irmãos podem ler na sua lição, como eu já disse, ou na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Irmãos, que leitura gloriosa, Nós vimos tão claramente nas últimas lições as características, de uma verdadeira vida cristã avivada. Nós vamos ver como Jesus a tinha, como Jesus tinha uma vida, um ministério avivado, enquanto esteve neste ministério terreno. Irmãos, acompanhe juntamente comigo a sua lição, pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos juntos aprender a palavra de Deus, juntamente com o nosso professor Paulo Ferraz. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando nessa lição, a lição de número 4. Lembrando os irmãos que estamos agora começando o primeiro trimestre de 2023. O tema dessa lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato, mais um dos nossos comentaristas das nossas lições, pastor das nossas igrejas, e nós estaremos estudando hoje a lição de número 4. Os irmãos já acompanharam aí o textuário, a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe. O tema dessa lição é o ministério avivado de Jesus. Vamos à nossa introdução, meus irmãos. Você pode acompanhar aí na sua revista. Se você não tem, por favor, providencie a sua lição para você acompanhar o estudo dessa palavra, também com a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa fazer as leituras dos textos e assim a gente vai dando sequência à nossa aula. Nossa introdução diz assim:
Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso Lucas 4:14, que nós lemos aqui no texto áureo, né? Isso aconteceu porque pela virtude do Espírito Santo. Virtude aqui, para os irmãos entenderem, está falando de poder. Então, pelo poder do Espírito Santo, capacidade, né? Então, pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade, como nós falamos de poder do Espírito Santo. Então, o que nós vamos estudar nessa lição? Nós vamos ver aqui a grandeza, né, o poder do ministério de Jesus, sobre todos os aspectos, no seu ensinamento, nas curas, em diversos momentos da vida de Jesus. Todos os momentos da vida de Jesus, na verdade, foram direcionados pelo Espírito Santo. E isso para nós é um grande exemplo, que nós precisamos ter a nossa vida pautada também, dirigida, direcionada pelo Espírito Santo, e principalmente daqueles que estão à frente da obra, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão pregando, que estão aí pastoreando. Nós vamos ver aqui a necessidade de ter a direção, ou no caso aqui, a virtude, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Primeiro ponto dessa lição diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico diz assim: o Espírito Santo na vida de Jesus. Aqui dentro, o nosso comentarista ele colocou sobre alguns pontos, né, o A, o B, o C, e nós vamos estar passando sobre eles agora. No ponto A, ele diz o nascimento, mas eu quero ressaltar que até mesmo antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava atuando, né, através da vida dos profetas, anunciando a vinda de Jesus. Quer dizer, até mesmo antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava atuando no ministério dele. Se a gente lê Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, até mesmo antes do nascimento de Jesus, Deus já estava usando aqui, o Espírito Santo estava usando a vida dos profetas, no caso do profeta Isaías, para falar a respeito do seu nascimento. Diz aqui o nosso comentarista: o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Então aqui a gente já vê o cumprimento da promessa feita lá atrás por Isaías. Ainda a gente pode ler aqui, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Quer dizer, aqui é o cumprimento da promessa de Isaías: a virgem conceberá. Antes de Maria se ajuntar, né, casar-se com José, ela ali foi achada grávida, sobre a ação do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui desde o início, até mesmo antes do nascimento de Jesus, já a ação do Espírito Santo no seu ministério, na sua vida. E aqui no seu nascimento, esse milagre, né, é através da ação do Espírito Santo. Diz aqui a nossa lição: aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, sobre o poder do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, Deus conosco. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1:14. Então a gente pode ver aqui, meus irmãos, já a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, o poder do Espírito Santo lá nas profecias no Antigo Testamento, como nós lemos aqui em Isaías, e também sobre o seu nascimento, a ação sobrenatural de Deus sobre Maria, para ela conceber e dar à luz o Emanuel, o Deus conosco. Então, o que a gente precisa entender aqui, extrair para a nossa vida, é que em todos os momentos nós precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos da unção do Espírito Santo.
todo projeto, o plano de salvação está sobre a ação do Espírito Santo. E Jesus, até mesmo no seu nascimento, a forma miraculosa, a forma aqui extraordinária do seu nascimento, da sua concepção, mostra aqui a virtude, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O ponto B, ele fala, no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma corpórea, em forma de pomba, descendo sobre ele. Então o que a gente vê aqui, meus irmãos, já é mais uma confirmação do ministério de Jesus. Quando Jesus está sendo batizado por João, nós vemos aqui Jesus está ali saindo da água, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e também a voz no céu dizendo, a voz de Deus dizendo: Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, a ação do Espírito Santo mais uma vez na confirmação do ministério de Jesus. Isso mostra, enfatiza para nós, irmãos, que nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo na nossa vida. Que nós precisamos, se nós queremos ter um ministério igual ao de Jesus, um ministério, como nós colocamos o tema dessa lição, um ministério avivado, um ministério de poder, de unção e da aprovação de Deus, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E com certeza, irmãos, não tem como estar alinhado com a vontade de Deus se não estiver alinhado com o Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. Estamos acompanhando aqui a ação do Espírito Santo. Nós vimos desde antes do nascimento de Jesus, no seu nascimento, e agora no início do seu ministério, no batismo, mais uma vez sendo confirmado aqui o ministério de Jesus. O C, ele coloca assim: na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado das suas provações não seria satisfatório. Então, o que nós estamos analisando nesse ponto aqui? Irmãos, nós estamos vendo a necessidade de ter uma dependência do Espírito Santo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Sem a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, não teria uma direção certa. E ele fala sobre essa questão aqui da tentação, da provação de Jesus. Jesus respondendo, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, na direção do Espírito Santo, ele venceu, vamos dizer, em tudo ele foi vencedor, todos os ataques do inimigo ele venceu. Para que eu e você possamos vencer, meus irmãos, os ataques do inimigo, as lutas que nós vivemos diariamente, nós precisamos também ser guiados pelo Espírito Santo. Não tome decisões sem a direção do Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo, sem a direção de Deus para a sua vida. Nós vemos aqui que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, e para que ele pudesse vencer, ele falando desse período de consagração, de jejum, nós vemos ele de fato se enchendo cada vez mais do Espírito Santo, mostrando para nós que nós precisamos também, meus irmãos, aqui quebrantar a nossa carne, o jejum e oração. Nós vamos continuar discorrendo aqui o tema dessa lição, mas importante é ressaltar para nós, meus irmãos, tenha uma vida pautada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, os seus planos, os seus projetos, o seu ministério seja guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo nesse primeiro ponto que Jesus sempre foi direcionado pelo Espírito, desde antes do seu nascimento, no seu nascimento, aqui no seu batismo e também agora na tentação. Nós vimos aqui Jesus sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, nessa lição de hoje, estamos estudando sobre a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. Olha como Jesus sempre teve uma vida de dependência do Espírito. O ponto número 2, que diz: o Espírito Santo
no ministério de Jesus. O segundo tópico da sua lição. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia, pela Galiléia. Nós lemos isso aqui no texto áudio, que diz: então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido. Ungido, capacitado, o ato de ungir é o poder de Deus sobre essa pessoa, ou o poder de Deus. Então, nós vemos aqui, mostra Jesus foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, versículo 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Então, o que nós entendemos aqui, meus irmãos? Aqui Jesus, o seu ministério terreno, ele foi todo dirigido pelo Espírito Santo, na sua comunhão. Como diz aqui, ele foi ungido, foi capacitado. Ele fala aqui de pregar aos pobres, de fato, aqueles de coração quebrantado, aqueles que são recíprocos à palavra de Deus, todos aqueles, aqui até a lição ressalta esse ponto, daqueles que têm um coração mais duro, coração mais difícil de ser entregue. A palavra fala do jovem rico, que ele não ouviu a palavra de Jesus ensinando ele, e falou para ele que lhe faltava uma coisa apenas, após ele dizer que ele seguia os mandamentos, honrava seu pai e sua mãe, enfim, e ele diz que faltava uma coisa, que era vender tudo que tinha e dar aos pobres, e depois segui-lo. Esse jovem não seguiu Jesus, mostrando ali a dureza do coração. Enfim, mas todos aqueles que deram ouvidos à sua palavra, ele estava pronto para ensinar, para curar os quebrantados de coração. Em outras palavras, Jesus estava pronto para abençoar aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo. E isso sobre a ação, sobre a unção do Espírito Santo. Meus irmãos, para que a gente consiga ter êxito naquilo que estamos fazendo, como disse, principalmente aqueles que estão à frente, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão pregando, que estão pastoreando, que têm suas responsabilidades ministeriais, precisamos da unção do Espírito Santo. Precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo para que nós conseguimos ter êxito, ter a capacidade para executar essas funções. Mas aqui vale ressaltar para todos, meus irmãos, porque nós temos aí responsabilidades em todos os aspectos, O pai de família, a mãe de família, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida nós precisamos da unção do Espírito Santo. Continuando, por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, Mateus 11, 28. Apregou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8 e 20. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo em todo o ministério de Jesus, em todos os aspectos, Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: e o Espírito ungiu Jesus e o fez pronto para iniciar o seu ministério. Nesse ministério, seu ensino fez com que o povo admirava com o seu ensino. Quer dizer, o povo ficava admirado com o seu ensino. Nós estamos vendo aqui o poder de Deus, o poder do Espírito Santo no ministério de Jesus. E é interessante, meus irmãos, em todo o ministério de Jesus, quando ele curava os enfermos, nós estamos vendo aqui na oração, Lucas capítulo 10 e o versículo 21 diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprova. Então nós vemos aqui, em todo o ministério de Jesus, a unção do Espírito Santo, até mesmo na sua oração,
nós estamos vendo Jesus se alegrando no Espírito Santo. Meu irmão, você precisa ter toda a sua vida pautada no Espírito Santo, em todas as direções da sua vida, em todas as áreas da sua vida, como disse, nos seus relacionamentos, no seu ministério, no seu trabalho. Analise a sua vida, né? Coloque diante de Deus todas essas questões e peça a direção do Espírito Santo para que nós possamos ter êxito, para que o resultado realmente seja amplo, para que aqueles que estão ao nosso redor recebam os frutos dessa unção, possam sentir o poder dessa unção, como diz aqui Jesus, os cansados e oprimidos, os pecadores, deu vista aos cegos, deu liberdade aos cativos. Isso só pode ser executado sobre a unção do Espírito Santo. Se você quer ter êxito na sua vida, você precisa ter a unção do Espírito Santo na sua vida. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a unção, os grandes avivamentos, né? Aviva a tua obra. Então quer dizer, nós vimos aqui nas lições passadas, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento como um todo. Então nós estamos estudando e vendo a importância de ter a unção do Espírito Santo na nossa vida. Estamos vendo a unção do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus operou coisas extraordinárias, mas somente sobre a direção e a unção do Espírito Santo. Vamos para o ponto número 2 dessa lição, que diz Jesus e a oração em seu ministério. Primeiro subtópico diz o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões dos evangelhos, e a primeira em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, e a segunda em Lucas capítulo 11, versículo 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica-o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor, dai-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão, ele suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino e o poder e a glória para sempre, que é Mateus. Nós estamos falando de Mateus 6, capítulo 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, aqui, como Jesus ensina a oração do Pai Nosso, nós estamos falando, meditando, existem esses aspectos sobre a influência do Espírito Santo. Ele começa reconhecendo, Pai Nosso. Ele então, essa é a diferença, meus irmãos, de estar direcionado pelo Espírito Santo. No nosso comentarista, ele ressalta esse ponto falando que não é meramente uma vida de exibicionismo ou de religiosidade, de orações decoradas mentalmente que não tem efeito nenhum, não, pelo contrário, é uma intensidade de alma, de coração, uma entrega total aqui que nós precisamos entender, refletir sobre esse assunto. Ele fala, Pai Nosso, santifica-nos, santifica o nome dele, quer dizer, santificando o nome do Senhor, reconhecendo a vida de temor. Ainda ele fala que deseja a vinda do reino, que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus no Getsemane, ele ora dizendo assim, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Meus irmãos, quando nós estamos sobre a ação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, nós vamos ficar brigando pela nossa vontade. Vamos ter prazer em fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso mostra uma vida de dependência, como ele diz aqui, de Deus, dependência do Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Às vezes ficamos tão inquietos por tantas coisas, porque nós não estamos entendendo a vontade de Deus, não estamos compreendendo a direção de Deus para nossas vidas. Por isso precisamos ter uma vida de dependência do Espírito Santo, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, onde ele fala dessa dependência do Senhor, que é dar-nos hoje, o nosso pão. Quer dizer, Deus providenciando todo dia o que você precisa, é a dependência. Onde ele fala, confessa, que os pecados e pede perdão.
como na oração diz, né? Perdoa os nossos ofensas aí como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, nós precisamos realmente dessa direção de Deus. E ainda ele fala, ela suplica por proteção a Deus. Finalmente sabe que é dele o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então, meus irmãos, que nós precisamos, para que você precisa, as nossas necessidades são supridas sempre pelo Senhor. E para que você possa ter esse resultado, uma vida dessa forma, até a nossa oração tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Jesus orando, impulsionado pelo Espírito Santo, nós estamos vendo esse resultado. É a oração que agrada a Deus, é a oração que chega diante de Deus. Então, para que você tenha uma oração com êxito, que essa oração realmente venha solucionar, venha chegar ao trono de Deus, você precisa da direção do Espírito Santo na sua vida. O ponto 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os discípulos, Mateus, aqui capítulo 6, Lucas 6, 12 ao 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes, por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida e oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Convido os irmãos, vamos ler Mateus capítulo 26, o versículo 39, eu acho que eu já li junto com os irmãos, já citei esse texto, mas quero que os irmãos acompanhem conosco. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 39, que diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós falamos dessa dependência de Deus para fazer a vontade de Deus até no tópico anterior, mas dessa forma nós vemos na prática. Jesus aqui orando, a oração de gratidão, como nós falamos aqui pelos seus discípulos. Ele ora também aqui agradecendo e direcionando, a sua vida na dispensação do Espírito Santo, pedindo a Deus que fizesse a vontade dele, a vontade do Senhor e não a vontade dele. Nesse caso, o que nós estamos vendo, meus irmãos, para que você de fato tenha êxito, para que eu tenha êxito, para que nós possamos viver uma vida de paz, de resultados, nós precisamos ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, na condução. Somente assim vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Somente assim nós vamos compreender a direção de Deus. O resumo desse tópico diz: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus, essencial para que a gente consiga entender a vontade de Deus para as nossas vidas e que nós possamos obedecê-lo. Então, o que nós estamos vendo nessa lição tem uma vida ungida, uma vida direcionada, uma vida capacitada pelo Espírito Santo, tanto nas nossas afazeres, também na nossa oração, que nós possamos ter realmente a nossa oração sendo ouvida, sendo atendida. Nós vemos aqui Jesus sempre orando ao Pai quando ele realizava o milagre, quando ele ora ali para Lázaro, quando tira a pedra e ele vai realizar aquele milagre extraordinário, ele também agradece a Deus, porque ele diz: o Senhor sempre me ouve. Então, meus irmãos, vamos ter uma vida pautada na direção do Espírito Santo, a nossa oração sendo agradável, direcionada, e a gente entenda que nem sempre a nossa vontade será feita, porque a vontade de Deus sempre é o melhor para as nossas vidas. Aqui Jesus no Getsemane mostra claramente: se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se nós agirmos dessa maneira, tenho certeza que a sua oração será ouvida. Você vai conseguir o êxito que você necessita na sua vida, em todas as situações que você pode estar passando. Amém? Ponto 3 dessa lição nos diz: uma vida na unção do Espírito. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação
do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então, o que nós estamos falando é, para que a gente possa ter um ministério aprovado com êxito, precisamos da unção, do poder, da capacitação, da capacidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele fala sobre a confirmação do Espírito. O primeiro subtópico desse ponto 3 diz: a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocracias. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério. Quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando os crentes mudam atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há uma edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, nesse ponto, piedade, quando fala da vida do obreiro, é uma vida de obediência, é uma vida de submissão à direção de Deus. E nós estamos vendo aqui, irmãos, para que tenha êxito e qual seja a área. Nós estamos falando administrativa, na área do ensino e da área de louvor. Nós conhecemos aí a responsabilidade dos obreiros diante da igreja, e para isso, meu irmão, para que a igreja sinta a diferença, como ele fala aqui, alguém que teve sua vida mudada através do ensino, a igreja sendo transformada, o Senhor moldando a sua igreja, preparando, é somente sobre a direção do Espírito Santo. Não adianta cantar bonito apenas. Se não tiver a unção de Deus, não vai executar aquilo que precisa. Nós vimos aqui falando do ministério de Jesus, seus milagres extraordinários, mas sempre sobre a ação do Espírito Santo, para que eu e você possamos ter uma vida. O obreiro, aquele que está à frente, tem a responsabilidade nas suas mãos, precisa ter uma vida pautada e dirigida pelo Espírito Santo, para que o seu ensinamento, para que a sua palavra tenha efeito na igreja. Como ele fala aqui, o maior milagre existente é a vida de um pecador sendo transformado, alguém se rendendo a Cristo, mas só sobre a ação do Espírito Santo. E ele diz um louvor bem executado debaixo da presença, ou na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, somente dessa forma, meus irmãos. É sobre o que ele ressalta aqui. O obreiro não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra. Vamos refletir sobre a nossa vida, o quanto nós temos dedicado a esses pontos, para que a gente possa realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o Senhor possa nos usar e, como disse aqui, a nossa comunhão com o Espírito Santo, para ter um ministério avivado, um ministério de poder, de graça, onde Deus opera extraordinariamente. Nós precisamos ser ungidos, ser capacitados pelo Espírito Santo, para que o nosso ministério tenha realmente uma obra aí avivada, A obra do Senhor venha se manifestar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos totalmente ter uma vida dependente do Espírito Santo. O ponto 2, o segundo subtópico desse ponto 2, diz a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem a vocação ministerial na igreja local. Quer dizer que não é só a responsabilidade do seu pastor, só do seu líder, só do líder do louvor da sua congregação. Não, é para todos nós. Todos os crentes precisam, meus irmãos, porque para você ter uma vida de bênção, uma vida de vitória, você precisa ter no seu cotidiano uma vida consagrada a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares
em que seus pés tocarem. Mas para isso nossa vida deve estar debaixo da unção, da capacitação, do poder do Espírito Santo. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Então, para que a gente tenha uma vida de vitória, você precisa estar sobre a unção do Espírito Santo. Para que você faça a diferença onde você está, no seu trabalho, na sua família, na faculdade, em qualquer lugar, como o nosso comentarista diz, onde a planta dos seus pés estiver. Para que você tenha isso, você precisa da unção do Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser direcionado. E a responsabilidade está sobre os nossos ombros. E de fazer discípulos. Sobre toda a igreja. Nós somos o sacerdócio real, como chama aqui, esse povo adquirido, um povo zeloso, especial. Meus irmãos, para que nós possamos ter uma vida de vitória e de bênção, você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Você precisa ser ungido pelo Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, não que nós somos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade veio de Deus. Quer dizer, meu irmão, você pode até pensar assim, mas o meu pastor, ele tem uma eloquência ao falar, ele tem um chamado, ele tem algo diferenciado. Óbvio, nós sabemos que o Espírito Santo distribui os dons na igreja, mas, meu irmão, a responsabilidade não é menor para você, para mim não é menor. Sobre a nossa vida, nós precisamos ter uma vida pautada na direção do Espírito Santo, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O que nós vemos no ministério de Jesus, que é o tema dessa lição, em todo o tempo, se a gente parar para analisar, até mesmo posterior à crucificação de Jesus, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quer dizer, até mesmo na sua crucificação, Jesus estava sendo direcionado pelo Espírito. Na ressurreição, Romanos capítulo 8, versículo 11, e seu Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida e seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então o que acontece? Até mesmo na ressurreição, também Jesus sendo direcionado pelo Espírito Santo, sendo guiado, a ação do Espírito Santo em toda a vida de Jesus não é diferente na minha e na sua vida também. Nós precisamos ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Vamos ler ainda João. Abra a sua Bíblia aí junto comigo. João capítulo 14 e o versículo 26, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quer dizer, o Espírito Santo capacitando vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Quer dizer, o Espírito Santo te capacitando, te ajudando, te auxiliando. Então, para que eu e você tenhamos êxito, e precisamos do Espírito Santo na nossa vida, precisamos da unção do Espírito Santo. Somente com a direção de Deus vamos entender, somente com a direção do Espírito Santo vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, nessa lição nós vimos aqui todo o ministério de Jesus, até mesmo antes do seu nascimento, no seu nascimento, ali a direção do Espírito Santo, no seu ministério, no seu batismo, antes de começar o seu ministério, no seu ministério e até posterior à vida ali, Jesus, o seu ministério, posteriormente na sua crucificação, na sua ressurreição, nós vimos a direção do Espírito Santo para que ele executasse o plano perfeito da salvação. Ele dependeu em todo tempo, ali na sua tentação,
precisou, necessitou, e para vencer o inimigo, para vencer a tentação, para vencer ali aquela luta, ele precisou da direção do Espírito Santo. Então você também precisa. Vamos começar aqui, vamos pensar nessa semana que vai se iniciar. Vamos, irmãos, buscar o Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos encher, né, dessa unção que nos capacita a executar esse poder de Deus para executar esta obra tão maravilhosa. E a nossa responsabilidade está aqui sobre os nossos ombros, que precisamos mesmo da direção do Espírito Santo. Conclusão dessa lição diz: nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Jesus mesmo sendo Deus, também tinha sua natureza humana, 100% homem, 100% Deus, e como homem ele mostrou o exemplo, para mim e para você, que nós precisamos da unção do Espírito Santo. Por isso ele vivia em oração, em jejum e meditação da palavra. Então o que nós precisamos é nos encher do Espírito Santo também, ter uma vida direcionada. Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Então, para que eu e você possamos ter uma vida direcionada, nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. E para ter êxito, assim como Jesus teve, você também precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão? E o meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, de bênção, e que esse ensinamento, não só essa lição, mas todas as demais, falem ao seu coração. Instruam a sua vida para que você tenha uma vida de vitória, um ministério avivado como foi de Jesus e uma vida abençoada, direcionada pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração breve para encerrar aqui essa lição e aí vamos dar sequência aí para fazer o encerramento da nossa lição, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te engrandecemos. Abençoa, Senhor, Pai, a tua igreja, abençoa os nossos alunos, abençoa os professores, os comentaristas, abençoa, Pai, todos que fazem parte aqui desse trabalho tão maravilhoso, dessa equipe técnica, todos, Pai, que estão fazendo com que essa palavra chegue aos corações. Então, Pai, nos abençoa, fica conosco, nos ajuda, no nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glórias a Deus. Irmãos, que lição maravilhosa, né? Como Jesus apresentou-se de maneira tão avivada, tinha uma vida que realmente tornou-se modelo para nós que buscamos o avivamento. Irmãos, nós encerramos a nossa lição de hoje, mas não menos importante, devemos refrisar, né, que nós, que somos alunos, professores, amantes da Escola Bíblica Dominical, nós podemos contribuir também na obra do Senhor. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, e além de abençoar a obra de Deus, a obra missionária, também ser abençoado por Ele. Com certeza Deus tem uma bênção especial para aqueles que têm em seu coração o desejo de contribuir com a sua obra. E também, irmãos, você que está nos acompanhando, irmão, irmã, se você não nos visitou nenhuma vez ainda, irmãos, está só nos acompanhando aqui de maneira online, eu faço esse convite para você. Visite uma de nossas igrejas. Nós temos o nosso templo sede aqui no Bairro Alto, aberto toda terça-feira, toda quinta, também aos domingos às 7 horas, e também uma igreja em praticamente todos os bairros da nossa cidade. E ali você encontra os nossos cultos toda quarta, toda sexta-feira, também aos domingos, e em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, o estudo da Escola Bíblica Dominical. Enquanto você está aqui comigo, estudando de forma online esta lição, as nossas igrejas estão presencialmente reunidas, estudando a Palavra de Deus. Então venha, você será muito bem recebido, será uma alegria para nós vê-lo pessoalmente, louvar ao Senhor juntamente com você. E finalizamos, irmãos, esta lição, e eu convido você para fechar os seus olhos e juntamente comigo orarmos ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele falou em nosso coração nesta manhã. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos de uma maneira, Senhor, tão íntima contigo,
falaste ao nosso coração, nos ensinaste a tua palavra e nós rogamos a ti, Senhor, clamamos. Nos dê, Senhor, esta capacidade de colocar em prática o que nós aprendemos, de não esquecer, de tatuar em nossos corações esta palavra, esta boa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos, a agradá-lo, Senhor, em tudo que fizermos. É o que nós pedimos e continuamos, Senhor, intercedendo, já agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um domingo feliz e abençoado. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos sabem muito bem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.